Irmãos, boa tarde, noite já, né? Graça e paz do Senhor Jesus, cumprimento a todos aí. Tive pela graça visitando alguns aí nessa semana, encontrando os irmãos. O importante é que todos estão, pela graça de Deus, livres, né, dessas enfermidades aí, das problemáticas do mundo que está afligindo a sociedade no momento. Mas o Senhor estendeu a mão e nós estamos, pela graça, cada dia uma vitória, né? Então fica aí meus cumprimentos e a sugestão também, continuemos orando para que Deus possa continuar nos curando, nos abençoando, nos livrando de todo o mal. É promessa de Deus, né, para os filhos, e nós não podemos esquecer disso. Amém? Eu quero, como prometi da semana passada, eu havia falado que pregaria sobre as maldições da desobediência, mas o Senhor me levou para outra palavra. O Senhor me levou até porque lá também não está difícil de ninguém entender, né? Basta você abrir lá em Deuteronômio, capítulo 28, ali a partir do verso 16, você vai entender o que Deus está falando sobre a desobediência. Nós vamos então hoje no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 12, do verso 1 ao 8, nós vamos ver aí a real caminhada dos filhos de Deus. Por que eu coloquei filhos de Deus? Porque o que mais tem aí é pessoas se identificando como cristãos, né? Quando na verdade não tem nada de Cristo, não tem uma vida santa com Deus, e as promessas de Deus para os filhos são aqueles que estão verdadeiramente com o Senhor, através de Jesus Cristo. Então, nós vamos ver essa real caminhada, e hoje eu queria que você, como diz o irmão lá da igreja, sem delongas, né? Sem delongas. Nós vamos abrir então aí em Atos capítulo 12, a partir do verso 1 ao verso 8. Eu quero que você acompanhe comigo aí, para nós lermos juntos, viu? E que Deus nos abençoe. É mais um momento de oportunidade para edificação, através do alimentar da palavra de Deus. Amém? Então vamos lá, Atos capítulo 12, a partir do verso 1, diz assim: Por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João. Vendo-se isto agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro, e eram os dias dos pães ázimos. Tendo-o feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: Levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: Cinge-te e calça as sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. Amém? Bom, aqui nós estamos vendo um momento terrível da igreja do Senhor, momento de perseguição, momento de um governo déspota, um governo maldito, um governo ruim, irmãos cegos, porque ao mesmo tempo que tinha irmãos orando aqui, incessantemente você viu que a igreja orando para a vitória de Pedro, que estava na cadeia, no cárcere, tinha irmãos que, você viu também aqui no verso 3, que foi agradável quando Herodes passou Tiago a espada, matou Tiago ao fio da espada. Isso agradou aos judeus que eram irmão, que ainda não tinham entendido Cristo, não tinham recebido Cristo, e portanto era agradável ver um outro irmão morrer, porque eles achavam que eles estavam certos e o irmão estava errado, né? A gente viu aí o povo amedrontado, o povo estava reunindo em algumas casas com medo da perseguição, né? Havia mortes, houve mortes,
Estevão foi um deles, Tiago foi aqui o outro. Então a situação estava verdadeiramente complicada para os filhos de Deus, para aqueles que estavam dispostos a morrer pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Haviam entendido o projeto de Deus, haviam recebido Jesus como Senhor e Salvador, mas agora havia uma violência tremenda contra esses irmãos. Eram verdadeiramente tempos de dores, tempos de aflições, tempos de perseguições cruéis, tempo de todo mau agrado na caminhada dos filhos de Deus. Eu volto a repetir, falei filho de Deus aqui, justamente porque há muitas ignorâncias, muitas incertezas, e ao mesmo tempo certezas demais de que são filhos de Deus, quando na verdade não são. Muitos que estão por aí, dizendo filhos de Deus, fortalecidos em tradições, em muitas outras coisas, mas não pelo nome do Senhor Jesus Cristo. O Evangelho de João, no capítulo 1, a partir do verso 10, diz que todos aqueles que receberam Jesus como suficiente Salvador, Senhor e Salvador, eles passaram a ser chamados filhos de Deus. Então não é todo mundo que é filho de Deus. Preciso deixar isso bem claro, porque quando eu vou falar aqui de uma caminhada dessa aqui, a verdadeira caminhada, a real caminhada dos filhos de Deus, eu não posso estar colocando essa caminhada para qualquer um. Mas você, quem sabe daí da congregação, você que vai ouvir esse vídeo, que vai ver e assistir, vai aí, quem sabe, fazer uma reflexão no seu coração para saber se você é verdadeiramente filho de Deus ou não, através de Cristo Jesus. Nós fazemos uma comparação para os tempos de hoje. Tem perseguições por alguns lugares, mas, por exemplo, aqui na nossa região, na nossa cidade, nosso país, há algumas perseguições veladas, escondidas, através de algumas leis, mas não diretas, como foi aqui com Pedro e com Tiago. Por isso eu quero colocar essa palavra de Deus hoje, mostrando aí essa real caminhada nossa. Porque tem crente aí que são filhos de Deus, através de Cristo, mas ainda não entenderam que nós vamos passar por essas aflições, por dores, por tristezas, por decepções tremendas, até olhando alguns irmãos que desviam do caminho. Vai acontecer também, muitos que vão procurar outro destino. Receberam a palavra, conhecem Jesus Cristo, sabem o propósito de Deus, sabem do que vão sofrer na caminhada, e aí às vezes até abandona a própria caminhada por não querer sofrer e vai por outros caminhos de facilidade, buscando prazeres para a carne, para o próprio corpo, e dando razão, dando legalidade à ação do inimigo, de Satanás, do diabo nas nossas vidas, e isso traz consequência a outros, à família, aos irmãos, aos amigos. Então eu quero nessa noite que você preste atenção na palavra. Nós vamos ser breve aqui hoje, porque eu coloquei apenas 3 coisas. Eu sempre tenho colocado 3 situações, porque não adianta encher também de situações. 3 situações em cada pregação, eu creio que são pontos importantes que nós tiramos da palavra, para assistirmos, meditarmos e mudarmos sempre através da própria palavra. Eu quero então fazer essa observação, dizendo para você a primeira coisa essa noite, nessa real caminhada dos filhos de Deus, pela palavra que nós lemos aqui. Haverá sempre, pode escrever isso, viu? Haverá sempre uma oposição incessante pelo nome de Cristo Jesus. Você está disposto a caminhar com o Senhor Jesus? Então prepare. Prepare, porque da forma mais simples, ou quem sabe da forma mais aguda, mais agressiva, mas sempre vai haver e não vai parar essa oposição, o outro lado de não querer Cristo, de se irritar com o nome do Senhor, de não aceitar dizer que vai ser salvo pelo nome de Cristo, não aceitar nossa pregação, como não aceitou do próprio Jesus, dos outros discípulos, todo mundo, dizendo que Deus é tão bom, que Deus salva, que Deus faz isso, faz aquilo. É verdade, mas Deus deixou o critério pelo nome de Jesus Cristo, não tem outro nome. No céu, na terra, em qualquer lugar, não há outro nome, Atos dos Apóstolos, aqui, capítulo 4, verso 13,
vai falar, deixa eu só conferir aqui para a gente não errar, que não há nome no céu, na terra, né? É isso mesmo. Atos 4, capítulo 12. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Só que tem pessoas que você vai falar dessa salvação com eles, através de Cristo, eles enfiam o nome de outros santos lá no meio. E não é assim, os filhos de Deus aprenderam de forma diferente. É por isso que haverá sempre oposições, não vai parar. E quando você encontra um grupo que até concorda com você, de que o nome de Cristo salva, você pode ter certeza que ao lado, né, sempre vai levantar pessoas tocadas pelo inimigo para arrumar encrenca, arrumar confusão. Então não vai ter paz para nós. Você pode escrever isso. Quando as coisas estão paradas demais, estão paz demais, você toma cuidado que tem algo, o inferno está trabalhando contra você, contra mim. A Igreja de Cristo, nós já fizemos vários estudos aqui sobre o livro de Atos dos Apóstolos, você sabe. Sempre a igreja viveu esse momento de pura ascensão, crescendo maravilhosamente bem, mas daqui a pouco parece que estava lá embaixo, pelas perseguições, pelas dores, justamente porque a oposição, os inimigos levantam contra nós. E aí vem uma série de problemas que eu preciso eu e você tomar cuidado. O que vai fazer então para mudar essa história? Olha só o que diz aqui em Mateus capítulo 10. Vamos voltar aqui em Mateus capítulo 10 aqui rapidão. Mateus capítulo 10, a partir do verso do 16 ao 23, né? Mateus 10, do 16 ao 23, porque vai acontecer essas dores e perseguições e nós não vamos ter sossego, não. Lamento te informar que vai ser assim. Vai ser assim sempre. Olha só, Mateus capítulo 10, a partir do verso 16 diz: Eis que eu vos envio como ovelhas, em meio a quê? Aos lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. E acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Por minha causa sereis levados à presença de governadores e de reis, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. E quando vos entregarem, não cuideis em como ou que haveis de falar, porque naquela hora vos será concedido o que haveis de dizer. Visto que não sois vós os que falais, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os seus progenitores e os matarão. Sereis odiados de todos por causa de quê? Do meu nome, assim diz Jesus. Aquele, porém, que perseverar até o final será salvo. Irmão, Jesus não enganou ninguém. Jesus deixou bem claro que haverá sempre, a palavra de Deus mostra que sempre haverá oposições, o mundo levantará contra nós. Aqui no capítulo 10, também, logo aqui a partir do verso 34, vai dizer que Jesus dizendo, não, eu não vim trazer paz, eu vim trazer a espada sobre a terra. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, e entre a nora e sua sogra. Assim, os inimigos do Senhor serão os da sua própria casa. Você está pensando o quê? Aparecerá no nosso meio pessoas que moram conosco, que vão sair do nosso meio para nos infernizar. Precisa ter essa força, essa é a verdadeira caminhada, a caminhada dos filhos de Deus. Não tem jeito. Pois está escrito isso. Não vai ter saída. Então a primeira coisa que eu e você precisa aprender. Você quer viver para Deus, servir a Cristo, vai ter oposição o tempo inteiro, não vai parar. Vai levantar pessoas, o diabo, o inferno vai levantar contra nós. Mas precisa ter força para caminhar. Amém? Você viu aqui que Tiago e Pedro foram presos e logo Herodes, o déspota, a autoridade maligna, mas que estava no comando, pela permissibilidade de Deus,
O mundo precisa desses caras também, infelizmente, é o mal necessário para dar até temor a algumas coisas e nos colocar em condição de testemunha, você viu aí? Não ter medo, tá querendo prender, vai prender, não negar o nome do Senhor Jesus. As oposições virão, não tem jeito. Não é? Você viu aí, eles estavam presos, um matou um logo e agradou aos judeus, e o outro foi colocado em prisão para ser apresentado depois da Páscoa. Certamente passaria na cabeça desse homem para matar também a Pedro. Mas o que Pedro estava fazendo? Estava lá dormindo. É assim que nós temos que fazer, porque não vai parar. Não adianta você ficar endoidando o cabeção, porque vai ter oposição sempre contra mim e contra você. Né? Segunda questão, dessa real caminhada dos filhos de Deus. Aqui eu quero explanar bastante dessa segunda situação aqui, porque é o antídoto, é o remédio. É a maravilha que Deus nos entregou para nos livrarmos dessas situações todas. Olha só, vigilância e oração também incessantes. Não estava falando aqui que ele estava a oposição incessante? Que dia que teve refresco para o povo de Deus? Mas nós temos um jeito de sair fora da forma que Deus quer. Olha só, vigilância e oração incessantes. Não pode parar. São imprescindíveis. O que é uma coisa imprescindível? É uma coisa necessária. Não pode parar. Não pode cessar. Oração e vigilância. O Senhor, aí no verso 5, a palavra diz que Pedro, pois, estava guardado no cárcere. Mas o quê? Havia o quê? Oração incessante a Deus por parte da igreja a favor de Pedro. Apesar dos pesares, a igreja não pode parar. Você já pensou se a igreja se acovardar, se amedrontar? E a igreja somos nós. Se um começa a ficar com medo e sair fora, o outro também começa a sair. Como é que a igreja de Deus vai apresentar um testemunho de fé, de coragem diante do mundo? Não vai ter jeito, vai acabar a igreja então, mas não vai acabar, porque Jesus prometeu que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Então nós temos que encarar, nós somos a igreja, nós temos que ter coragem. Né? Desde a antiguidade, olha só, Isaías 56, 7, né? Deus falando, a minha casa será chamada casa de oração. Você não viu também aqui no Novo Testamento, né, confirmando essa de Isaías 56, 7, Deus falando lá em Isaías que a minha casa será chamada casa de oração, foi confirmada por Jesus aqui nos evangelhos, inclusive em Marcos capítulo 11, verso 17, a minha casa será chamada casa de oração. Não é casa de bagunça, não é casa de campanhas, não é casa de ficar buscando outras coisas. Você viu falar na palavra de Deus que a igreja do Senhor, a casa do Senhor, vai ser uma casa de festas o tempo inteiro? Uma casa de campanhas, que eu já falei aqui, inventando manias? Não. A palavra diz que a casa do Senhor será chamada casa de oração. É onde eu e você vamos chegar, ouvir a palavra de Deus, orarmos juntos, até louvarmos juntos ao Senhor ali, cantar ao Senhor. Mas a oração faz parte como primícia dessas coisas aqui. O que é oração? Uma conversa, um diálogo de filho para pai, um diálogo da noiva para o noivo, a igreja do Senhor, falando com Deus, num local chamado casa de oração. Então nós precisamos aprender isso, essa vigilância e a oração, ela faz parte desde a antiguidade. Também lá em 2 Crônicas, né, 7,14, quando Deus vai falar, o povo passando apertos, tremendas dificuldades, Deus vai falar, escreve, né, dizendo que se o povo que se chama pelo nome dele se humilhar e orar, e vai falando, né, desviar dos maus caminhos e pedir, ele vai ouvir dos céus. Mas a oração tem que estar incluída nisso aí, a conversa, o diálogo do filho com o pai. A oração é imprescindível, a vigilância é imprescindível. Eu não posso só orar e ficar por aí achando que só as minhas orações. Eu tenho que orar e vigiar o meu coração, vigiar a minha mente, voltar e orar, fazer jejum, orar de novo e pedir ao Senhor e manter a vigilância para que eu não caia em tentação, para que você não caia em tentação. Essa é a verdadeira caminhada, essa é a real caminhada do servo do Senhor. Olha o que diz mais aqui na palavra de Deus. Jesus, quando ele foi preso, né, no Monte das Oliveiras para ser levado para o Gólgota, né, um local chamado Caveira,
Antes ele chama os irmãos para orar, e Pedro, Tiago e João, fica aqui, me ajuda em oração. Em ajuda o quê? Em oração. Precisa, nós estamos falando agora dessa vigilância e da oração, precisa de ter o tempo inteiro. E Jesus por 3 vezes afasta e volta, eles estavam dormindo, não estavam o quê agora? Vigiando. E Jesus diz para ele, orai para que não entreis em tentação. O espírito na verdade está pronto, mas a carne é o quê? Fraca. Eu preciso vigiar minha carne. Eu preciso vigiar minhas atitudes. Eu preciso, vigiar minha língua. Você também. Nós precisamos vigiar nossa caminhada. Essa é a real caminhada dos filhos de Deus. E vai dizendo mais, em Efésios capítulo 6, do verso 17 ao 18, quando Paulo escreveu na igreja de Éfeso, ele vai orientar para que usem, toda a armadura de Deus. Ele vai falar aqui no capítulo 6 de Efésios, capítulo 6, deixa eu pegar aqui rapidão, do 17 e 18 diz, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então, o momento de se revestir com a autoridade de Deus, você vê que a oração, ela faz parte, ela é primícia, ela está dentro, não pode sair. Eu fico às vezes indignado com alguns irmãos e eu peço até perdão porque eu trato uns aí no privado aí com uma certa dureza, porque não dá. Se você não entender essa real caminhada minha e sua, que vai ter essas perseguições, mas que eu tenho na minha mão, você tem na sua mão, a possibilidade de nos ver livres de tudo isso aí, Ou às vezes Deus não vai nos livrar do problema. Já falei isso aqui e vou repetir sempre. Deus às vezes vai nos livrar no problema. Não foi com Pedro aqui? Ele livrou Pedro da prisão? Não. Ele livrou Pedro aqui das ameaças da morte? Não. Ele livrou Pedro aqui, João, Tiago, de tomar couro e pancada? Não. Mas no momento certo, na hora certa, a igreja orando, Deus livrou ele no meio do problema. Às vezes Deus quer fazer isso até para nos testar, Às vezes você que está ouvindo esse vídeo essa noite aí, está passando por privações duras, está chorando, está sofrendo, mas ainda não entendeu essa real caminhada. Entenda, por favor. Não vai ser de refrigérios, água fresca e sombra, balançar em rede, não. Vai ser de vigilância e oração o tempo inteiro, porque o inimigo ele não descansa. Entenda isso, por favor. O inimigo o tempo todo ele vem nos assediando, trazendo coisas, informações, levantando pessoas para nos perseguir. E outra coisa, ele chega de forma sutil e bondosa, até parecendo com o anjo de luz, que a Bíblia fala que Satanás passa por anjo de luz. Tenha cuidado, fique esperto. Eu aprendi com um velho pastor que ele me disse logo depois da minha consagração: aprenda a entender quando é Deus falando e quando é o diabo falando. Cuidado, o diabo ele tenta imitar Deus o tempo inteiro. Para quê? Para derrubar o Filho de Deus. Então os filhos de Deus não podem cair nessa mais. A oração faz parte, acabamos de ver aqui, o tempo inteiro, com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito. Não é você que vai falar com Deus do jeito que você quer. Quando Jesus, no Evangelho de João, aqui vai falar, capítulo 4, vai falar sobre a mulher samaritana, capítulo 3, 4 por ali, que vai chegar o tempo, esse tempo já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Senhor em espírito e em verdade. Então precisa se prestar atenção o que é adorar, o que é orar a Deus em espírito, o que é adorar a Deus em espírito. É você se colocar na dependência do Espírito Santo de Deus o tempo inteiro, por todo o tempo. Você não vai falar com Deus o que você quer para agradar a Deus. Não. Fala com humildade, expõe a sua vida, peça perdão, glorifique ao Senhor, adore ao Senhor. É assim que conversa com Deus. Primeiro, ore na forma de agradecimento, de adoração, de alegria de estar conversando com o Pai, com o Criador. Depois você entra com as suas petições, mas primeiro glorifique ao Senhor. Isso é trabalho que é o Espírito naturalmente de Deus que vai fazer por mim e por você.
mas nós precisamos de uma trajetória, de um caminho que possa agradar ao Senhor. Então, essa segunda questão aqui, a vigilância e a oração, né? Tiago capítulo 5, verso 13 a 18, eu quero também ler aqui para nós, Tiago 5, do 13 ao 18, diz assim: está alguém entre vós sofrendo? Faça o quê? Oração. Tiago 5, a partir do 13. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam o quê? Oração sobre ele, sobre o enfermo, ungindo-o com óleo em nome do Senhor Jesus. Olha que maravilha. E a oração da fé salvará o enfermo. E o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Então aqui vem tratamento da alma, tratamento do corpo, né? Perdão de pecados. Olha que maravilha. Através da fé, a oração e a fé. Né? Confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros. Você tem orado pelo seu irmão, pela sua irmã? Nós temos no nosso meio, nós sabemos pessoas passando perrengues difíceis aí. Perseguições, a própria carne levou para o abismo, deu legalidade para o diabo agir, e a pessoa está sofrendo, ou as pessoas estão sofrendo. Que hora que nós temos parado e orado por esses irmãos nossos? E fala a verdade. Os outros que estão perseguidos pelo mundo inteiro, que hora que nós temos orado por eles? Que hora que nós temos orado pelos irmãos aqui da nossa nação, que estão passando dificuldades? Os irmãos vizinhos aqui venezuelanos, que estão sofrendo lá, nós temos orado por eles. Pensa nisso, orai uns pelos outros. Muito pode por sua eficácia a súplica do justo, a oração do justo. Então, irmãos, nesses caminhos, nessa caminhada sincera que nós devemos ter com Deus, né? Nesse verdadeiro trajeto de um filho de Deus, nós precisamos entender essa real caminhada com o Senhor. Primeiro nós vimos aí que vai ter oposição, os inimigos vão levantar o tempo inteiro contra nós. Preste atenção nisso. Tem hora que a gente leva pelo lado comum das coisas, não é porque fulano não presta atenção. Se o diabo não está agindo, o diabo sabe o ponto fraco meu e seu. E uns irritam mais do que os outros brigam, outros até querem matar, outros fazem muitas coisas. Eu, por exemplo, eu sei meu ponto fraco. De chateações, de ser, por exemplo, abandonado por alguém, mas eu vejo a obra do diabo nisso aí. Tem que ter controle, não tem jeito. Isso vai para onde? A brigar? Não. Vai para a oração e para a vigilância. Percebam isso. E se o seu irmão, a sua irmã, não está percebendo ainda quando é o inimigo trabalhando, está indo apenas pela carne, o que você tem que fazer? Orar por eles, para que Deus clareie a mente, o coração, para que seja bem feito a caminhada junto, a igreja caminhando, amém? E para encerrar nessa noite, nessa real caminhada dos filhos de Deus, se for para atender os propósitos de Deus, o Senhor nunca vai deixar de atender às orações dos santos. Lembre disso. Porque muitas vezes eu e você estamos orando por interesse particular. É claro que as dores nossas são nossas, concordo. Mas como que eu tenho que ir para Deus, conversar com Deus? Senhor, o que Jesus falou? Jesus estava indo para a cruz e ora a Deus, não foi assim? Ele nos ensinou. Se possível, passa-me desse cálice, mas seja feito o quê? A tua vontade, não a minha. Muitas vezes nós queremos, na forma de dizer, colocar Deus no canto da parede. O Senhor prometeu que daria livramento ao povo, aos filhos do Senhor. Mas será que esse livramento que você está querendo, que eu estou querendo, está dentro do propósito de Deus? Porque se não tiver, você pode ficar tranquilo, você vai servir, eu vou servir de um espetáculo triste nessa terra, como muitos apóstolos, discípulos, homens de Deus aqui foram. Passaram, Paulo fala que eles foram considerados como tristes espetáculos aqui na terra. Por quê? Porque foram levantados como testemunhas do Senhor. E testemunha de Deus, eu já falei, já dei estudo na igreja a respeito disso. A palavra testemunho vem de uma raiz de uma palavra que diz aqueles que vão sofrer e até morrer pelo nome do Senhor.
Então nós precisamos acordar para isso. Se tiver dentro do propósito de Deus, nossas orações chegarão ao trono de Deus. Olha o que diz a palavra aqui. Vamos lembrar primeiro aqui do versículo 5 e também do 7 aqui que nós lemos, né? Pedro estava preso e a igreja o quê? Em oração por ele. O que aconteceu logo depois? Tem até um pregador, né, John Stott, um pastor John Stott, que já até faleceu. Ele falava o seguinte, que o anjo até veio socorrer, mas foram as orações que foram buscar o anjo. Já coisa maravilhosa, né? Realmente, depois das orações, olha o que diz a palavra aqui, e eu quero que você leia comigo aqui, porque quando essas palavras chegam ao trono de Deus, é maravilhoso, porque move os céus por nós. Deus coloca o exército dele a favor, se estiver dentro do propósito do Senhor. Não esqueçam disso. Olha o que diz aqui a palavra de Deus, no livro de Apocalipse, capítulo 8, do verso 3 ao 5. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. Trono de quem? De Deus. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Maravilha, né? E o anjo tomou o incensário e encheu do fogo do altar e o atirou à terra, e houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Então os 7 anjos que tinham 7 trombetas prepararam-se para tocar. Você viu aqui nesse operar de Deus no final dos tempos, na visão de João que ele teve aí no Apocalipse. Olha o que fez parte disso aí, as orações de quem, meu irmão, minha irmã? As orações dos santos. Santo é aqui e agora, não é depois que morre, não. Tá? Então, se você é um santo, você é um filho, uma filha de Deus, aprenda essa real caminhada com o Senhor. Viva um momento diferente na sua vida. Passem agora tempos de orações, tempos de quebrantamento diante de Deus. Eu quero encerrar esse vídeo orando por você, por nós, pela igreja do Senhor. Nós temos falado demais e agido muito pouco. Pastor, como é que eu vou agir? Você sabe como é que você faz? Jesus ensinou. Entre no seu quarto, fecha a porta. Vai orar a Deus. Chame o seu irmão, a sua família, faça o culto na tua casa. Nesse tempo de pandemia, que maravilha você chamar sua esposa, seu filho, seus filhos, seus netos, seu genro. Venha, vamos nós orar ao Senhor. Vamos glorificar o nome do nosso Deus aqui. Vamos viver um tempo de oração, de quebrantamento, de jejum. Muitas pestilências sobre a face da terra já passaram, porque o povo de Deus orou e Deus transformou. O próprio povo de Israel aqui viveu situações difíceis, né? Depois você faz uma lida no livro de Lamentações, o sofrimento do povo, e cada vez que eles pediam a Deus com sinceridade, com instância, com fervor, com quebrantamento, com humilhação, o que Deus fazia? Através da oração, ele atendia. Já salvou reis, Josafá, né? 2 Crônicas, capítulo 20, desesperado. 3 exércitos vinham na direção dele para matar, para destruir a nação de Deus. E ele faz o quê? Chama o povo dele e vão todos para a oração. E Deus mandou alívio. E o espírito de confusão entrou no meio daquele povo e livrou o povo de Deus de todo o ataque. Sim, precisa eles lutarem. A guerra é de Deus, meu irmão. Mas eu e você, como filhos, precisamos ter a real consciência dessa caminhada. Vamos lembrar? Vai ter perseguição, mas nós temos aqui a vigilância e a oração, né? A santidade, vamos incluir santidade, um monte de coisa que você vê aí que agrada a Deus, né? O amor no coração, a misericórdia. Vamos viver esse tempo, porque aí as orações chegarão no trono de Deus. Jesus, a Bíblia diz que Jesus é o nosso advogado à destra do Pai, ele vai intercedendo por nós, ele vai advogando a nosso respeito. Amém? Que fique no teu coração então essa palavra, que não pare de orar, por maiores que sejam as dores e as dificuldades, Deus é conosco. Amém? Vamos orar então. Pai, eis aí mais um momento em que nós nos colocamos diante do Senhor, com alegria no coração, para orarmos e bendizermos o teu nome. Obrigado por alimentarmos, por sermos edificados pela tua palavra. Que o Senhor seja conosco, nos abençoando e nos livrando de todo mal.
Dispõe o nosso coração, Senhor, a orar, a quebrantar diante do Senhor, a nos humilhar diante do Senhor, para a honra e glória do nome do Senhor. Nos livre de todo mal, abençoe meus irmãos, eu peço dos altos céus que a graça de Deus Pai, a paz do Senhor Jesus e as consolações, as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre cada um que ouvir essa mensagem, em nome de Jesus. Eu os abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, pedindo ao Senhor uma semana de bênção, de livramentos a cada um dos teus filhos, para a honra e glória do nome do Senhor. Amém. Que Deus abençoe e até o nosso próximo encontro aí na semana e até o próximo domingo também, se assim Deus nos permitir. Um grande abraço, fique na paz em nome do Senhor Jesus. Amém.